Todos os domingos desse mês de julho, nós estamos trazendo para ministrar a palavra convidados, tanto da nossa paróquia como da catedral. Já tivemos pastor Evaldo e hoje vamos receber a nossa irmã Suzana, que vai trazer a palavra para nós. No próximo domingo será o nosso diácono Leonardo, da Catedral do Calvário. Deus te abençoe, Deus ministre o teu coração, Suzana. Amém. Bom dia a todos. Graça e paz de Jesus. É com muita alegria, apesar de nervosismo também, que eu estou aqui hoje para conversar com vocês. Estar no meio de pessoas conhecidas e queridas já ameniza mais a situação. A passagem de hoje é uma história muito conhecida por todos nós. E num desses devocionais da vida, ela tem falado muito ao meu coração. A passagem que Jesus anda sobre o mar é muito conhecida. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu queria trazer um pouquinho dessa história para a gente refletir, capítulo por capítulo, o que eu acho que Jesus queria que a gente colocasse no nosso coração. O início dessa passagem, ela começa já dando a entender que alguma coisa aconteceu antes. No versículo 22 de Mateus 14, ele começa assim. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. O início desse capítulo, ele traz uma despedida do Senhor. Jesus está reunido com seus discípulos e se despede deles. Jesus pede que os discípulos sigam mar adentro, num barco, e tinha uma multidão junto com Jesus. E Jesus também despede essa multidão. Jesus pede para que as pessoas vão para os seus lares, sigam seus destinos. Mas o que acontece antes dessa cena é muito importante para a gente entender todo o resto da história. Neste mesmo dia, Jesus é avisado, é informado da morte de um parente querido. Jesus é informado da morte de João Batista. Jesus tinha um apreço, um amor por todos os seus discípulos, mas Jesus tinha um amor especial por João. Eu acredito que eles se amavam antes mesmo de se conhecerem. A Bíblia, em Lucas, relata que Isabel, estando grávida de João, e Maria, estando grávida de Jesus, só de ouvir a voz de Maria, por estar com Jesus no seu ventre, João se manifestou no ventre de Isabel. Ou seja, Jesus e João já se conheciam antes mesmo de existirem nesse mundo. No ventre das suas mães, um já tinha respeito ao outro. A Bíblia diz que o ventre de Isabel, a prima de Maria, estremeceu. E ela diz, bendita seja você entre as mulheres. João foi um anunciador do Evangelho de Jesus. João morreu por causa da causa do Evangelho. Então, a Bíblia diz que quando Jesus foi informado da morte de João, Jesus entra num barco e vai para um lugar deserto. Quando a gente recebe a notícia de um luto de uma pessoa querida, a gente tende a desfalecer o espírito, a ficar triste. E imagine se a gente sabe que essa morte é por nossa causa, que João foi morto, foi decapitado por defesa do Evangelho. Então, nesse momento, o meu coração se compadece da dor de Jesus. Imagino o quão angustiado Jesus estava para entrar em um barco e procurar um lugar deserto para se recolher. Mas a Bíblia diz que uma multidão, sabendo que Jesus estava aí partindo de barco, começou a segui-lo. E Jesus, querendo se retirar, com certeza para sentir a dor do seu luto, Jesus é acometido por uma multidão que o seguia. E a Bíblia fala que Jesus se compadeceu com aquela multidão. Jesus se compadeceu, porque aquela multidão estava atrás de Jesus por uma coisa que só ele poderia dar. Muitas pessoas estavam ali com doenças incuráveis. Muitas pessoas estavam ali com a esperança por um fio.
E Jesus, mesmo com a dor do luto, guardou sua dor no bolso e foi acudir à necessidade daquelas pessoas que estavam atrás dele. A Bíblia diz que Jesus desceu do barco, se compadeceu e curou a muitos. Então, o que me chama muita atenção é essa questão do luto. O luto fere, o luto dilacera a alma, principalmente quando é alguém da nossa família. Mas eu acho que Jesus diz que a vida continua. Há pessoas que dependem de você. Há pessoas que querem algo que só você tem a dar. Às vezes a gente se fecha no luto e é muito compreensível, porque ele acaba com a gente. Imagine quando é de um parente. Mas Jesus está dizendo, ei, tem vida, ainda tem vida. Ainda eu preciso que você levante. E foi isso que Jesus fez. Jesus curou, Jesus pregou, Jesus ensinou toda aquela multidão. E durante o dia todo, a Bíblia diz que ao cair da tarde, Jesus realiza um dos seus maiores milagres públicos, que foi a multiplicação dos peixes e dos pães. Então, Jesus já vinha do sofrimento de um luto. Jesus passou um dia inteiro de trabalho, curando, pregando, cuidando. E Jesus ainda faz essa demonstração pública do seu poder, ministrando a multiplicação dos pães e do peixe. Quando caiu a tarde, Jesus, acredito que esgotado, tanto fisicamente como psicologicamente, porque Jesus era Deus, com certeza, mas Jesus era humano. Jesus viveu todas as nossas dores e viveu toda a humanidade. Tudo que a humanidade tem para mim e para você, ela também foi para Jesus. Então Jesus, no fim da tarde, depois de ter feito tudo o que ele podia, tudo que estava a seu alcance, Jesus despede os discípulos e despede as pessoas. Peguem um barco, vão para o mar, vão para as suas casas. E naquele exato momento, eu imaginei que Jesus tinha o direito de fazer tudo. Jesus pode se recolher para dormir, para chorar, para descansar, mas a Bíblia diz que Jesus se retirou e subiu ao monte para orar. Eu não sei se aqui cada um teria a mesma atitude de Jesus. Eu, com certeza, não. Com certeza, nesse momento, a oração não caberia na minha vida, porque eu estaria muito cansada, eu estaria muito angustiada, eu estaria com muito sofrimento. Mas, mais uma vez, Jesus explica a gente que é no sofrimento, é na hora de angústia que a oração é mais necessária. Jesus recorreu àquele que poderia aliviar toda a sua dor, aquele em que a gente precisa e pode depositar toda a nossa exaustão. Jesus afirma, Deus afirma, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E foi isso que Jesus fez. Do final da tarde até a madrugada, Jesus se retirou para orar. Jesus queria recarregar suas energias e ele encontrou um lugar junto ao Pai. Jesus se desmanchou ao colo do Pai. Ora, Jesus já era o Filho de Deus, Jesus já era o próprio Filho, o Filho legítimo. Ele precisava orar tanto? Sim. Era onde ele precisava recarregar suas energias. Era onde Jesus precisava encontrar forças. Quando a gente está sem forças, quando a gente está cansado, exaustado, independente do motivo, Jesus nos convida a se aproximar de Deus. É onde você vai ter uma carga extra. É onde você pode descansar. E é isso que Jesus nos ensina. O versículo 24 a 26, ele diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento já era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Vejam o tempo que passou, para a gente compreender o quão distante os discípulos estavam. Ao cair da tarde, Jesus sobe o monte para orar. E a Bíblia nos diz que, de madrugada, Jesus decide ao encontro dos discípulos. Veja a distância de tempo, ao cair da tarde até a madrugada. Então a gente imagina que, levado pelo mar, quão distante esses homens estavam da margem da praia.
E Jesus, sem aviso prévio, entra sobre as águas para ir de encontro com seus discípulos. E a Bíblia fala que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Um açoite é forte. Açoite é uma pancada profunda. Então, imaginemos a cena. Jesus bem distante dos seus discípulos e ele sendo açoitado. Acho que ondas brutalmente estavam balançando o barco em que os discípulos estavam. Eles deveriam já estar com medo natural, uma profundidade, e sendo tão fortemente atingido pelas ondas. E Jesus, para completar o cenário, aparece andando em cima das águas. Os discípulos, quando olham para ele, a Bíblia diz que eles foram tomados de medo e gritaram. Eu imagino se mulher grita, eu imagino, não sei a quantidade de homens, aquela quantidade de homens gritando de medo. Ondas fortes batendo no mar e aqueles gritos estrondosos que o homem tem a voz grossa. Imagine os gritos daqueles homens vendo aquela cena. Poderia ser qualquer coisa, menos Jesus. Como poderia ser uma pessoa andando se o barco estava tão distante da margem? Como ser uma pessoa andando se o mar não estava reto, não estava plano? Ondas turbulentas, e ainda assim tinha uma pessoa andando sobre aquele mar, pudera ser um fantasma. Até eu pensaria isso, principalmente eu. Mas os discípulos já andavam com Jesus. Naquele mesmo dia, os discípulos presenciaram o milagre de Jesus. Jesus curou muitos enfermos. Jesus tinha feito a multiplicação pública diante de todos. Mas ainda assim eles foram tomados pelo medo. Quando a gente passa uma situação de medo e a gente precisa passar por ela novamente, a nossa alma já está mais acostumada. Mas os discípulos, eu vou sair em defesa deles, porque mesmo eles, já tendo andado com Jesus, já tendo presenciado o milagre de Jesus, era uma situação nova que se apresentava. Imagine, Jesus não avisou, Jesus não tinha feito isso antes, e eles olham e vê aquele fantasma, que eu imagino que Jesus estava de branco. Eu imagino também que a visão era meio turva, porque no mar agitado não dava para ver nitidamente. E eles gritaram. E Jesus, no versículo 27, diz assim: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus não disse quem era, não fez anúncio prévio que iria chegar, nem avisou a eles a hora. Estou voltando tal hora. Eu imagino até o quão aflitos os discípulos estavam por não saber a hora que Jesus iria voltar. E de repente Jesus aparece e diz: sou eu. Quando a gente tem intimidade com a pessoa, não é preciso que ela se identifique quando ela está do outro lado do portão. Muitas vezes, quando um parente da gente está do lado de fora, ele toca a campainha e a gente faz: quem é? Sou eu. A gente nem precisa perguntar, é ok. A gente sabe, pela voz, que é um filho, que é uma amiga, que é alguém. Na minha casa mesmo, o meu irmão, quando bate no portão, ele faz Mercado Livre. Então, a gente nem precisa saber quem é. Teu irmão chegou. Teu irmão chegou. É tanto que, às vezes, quando é um Mercado Livre de verdade, a gente confunde. E Jesus, por estar tão íntimo dos discípulos, ele achou que não havia necessidade de ele dizer: sou eu, Jesus. Ele pensou que apenas um sou eu bastava para ser reconhecido pelos seus discípulos. Mas não foi isso que aconteceu. Mas, mais uma vez, eu saio em defesa dos discípulos pelo medo. Muitas vezes, o medo nos cerca. E o medo nos cerca de uma forma que ele paralisa qualquer atitude nossa. Nosso pensamento fica desconcertado, nossas palavras saem atropeladas, a gente paralisa, porque o medo deixa a gente confuso, o medo deixa a gente perplexo, paralisado. E foi isso que aconteceu com os discípulos. É preciso ter muito cuidado com o medo. Eu não acredito que nada que Jesus faça seja banal, seja de repente, tem um propósito. Foi de propósito que Jesus criou toda essa situação. Jesus queria gerar discípulos corajosos, confiantes, ousados, e Jesus precisava causar neles esse medo.
E eu me remeto para a nossa vida. Talvez, diante de nós, estejam se levantando, ou ainda irá se levantar, ondas turbulentas, ventos fortes. Mas a gente precisa silenciar a voz do medo na nossa vida e enxergar e aguçar a nossa audição para identificar a voz do Senhor. O Senhor está dizendo, sou eu. Eu estou vendo tudo. Eu estou ao controle de tudo. E Pedro faz prova de Jesus. Pedro pede uma prova de Jesus. Pedro diz assim, no versículo 28, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Muitas vezes, a gente age igual a Pedro. Pedro andava com Jesus, estava mais cedo e viu todos os milagres de Jesus e não conheceu a voz de Jesus. Muitas e muitas vezes estamos agindo igual a Pedro. Nós viemos para a igreja, nós lemos a Bíblia em casa, nós fazemos nosso devocional, nós conhecemos Jesus. Nós experimentamos na nossa vida feitos maravilhosos de Jesus. Nós presenciamos na vida do outro milagres estrondosos de Jesus. Mas ainda assim, dependendo da situação em que nos acontece, a gente não é capaz de identificar a voz daquele que a gente tem. Muitas vezes, a gente está ensurdecendo os nossos ouvidos diante do vento, diante das fortes ondas. É preciso que a gente saiba quem estamos seguindo, quem estamos adorando, quem estamos indo buscar quando saímos das nossas casas e viemos para o altar, para a igreja, todas as vezes que abrimos a nossa Bíblia. Precisamos estar atentos para reconhecer a voz do Senhor, porque a voz do Senhor nem sempre vai vir em meio a uma brisa suave. A voz do Senhor muitas vezes virá em meio a tormentas, em meio a ondas turbulentas. E é preciso discernimento, que só teremos do alto para reconhecer a voz do Senhor. As ondas estavam fortes. E Jesus permite que Pedro faça a prova dele. Venha. Deus. A Bíblia diz que Pedro conseguiu. Ela diz que ele afundou. Mas primeiro ela diz assim, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Então Pedro conseguiu. Pedro andou. Eu costumava ver essa história bíblica e achar Pedro covarde, medroso. Mas quando você olha para essa história, você vê que dentre todos os discípulos, Pedro foi o mais corajoso. Pedro desceu do barco. Pedro conseguiu andar sobre as águas, porque o foco de Pedro era Jesus. Pedro, enquanto estava focando Jesus, enquanto Pedro estava olhando para frente, ele se mantinha em pé sobre as águas, mesmo com todo o cenário dizendo que não era possível. Eu imagino como Pedro teve coragem, ousadia para descer do barco com ondas tão fortes. E Pedro conseguiu. Pedro conseguiu porque Pedro fixou em Jesus. Pedro olhou para Jesus. E é isso que Jesus diz para mim e para você. Filho, filha, às vezes, ondas turbulentas estão no meu propósito. Às vezes, essa inquietude, essa angústia no teu pensamento, no teu coração, essa dúvida que você alimenta, é processo meu. Nem sempre eu vou me manifestar com uma brisa, com um vento que balança seus cabelos. Às vezes, eu vou me manifestar no meio de ondas turbulentas. E eu preciso que você reconheça a minha voz. Olha para frente, filho. Olha para frente. Eu estou aqui. Eu estou segurando as suas mãos. Você não está sozinho.
Deixa de olhar para o problema. Deixa de olhar para a situação que insiste em balançar, que insiste em te sacudir. Eu estou aqui. Eu vejo tudo. Eu estou no meu lugar. Eu estou onde eu sempre estive. Eu estou no controle de tudo. Eu controlo tudo. Olha para frente. Olha para mim. E Deus diz mais para nós: aquieta teu pensamento, aquieta essa pressa, aquieta essa dúvida. Eu estou com tudo nas mãos. Tão somente tu decidas descer do barco, dar o primeiro passo em direção a mim. Segue a minha voz, ouve a minha voz, que não há circunstância que eu não coloque embaixo dos meus pés. Pedro conseguiu. Muitas vezes, Pedro nos ensina a ser como ele. Precisamos aprender a ter a coragem, a atitude, a decisão, a ousadia e a fé de Pedro. Nós precisamos compreender que seguir Jesus foge toda uma lógica. Eu imagino a cena, e eu peço que vocês imaginem comigo, um barco em movimento. A Bíblia não diz a quantidade de homens que estavam dentro. Vamos imaginar que sejam uns 10. E Pedro no meio. Imagina quando Pedro decide sair do barco e caminhar até Jesus. Com certeza havia pessoas que estavam dizendo: Pedro, cuidado, Pedro não vai, Pedro, tu é louco, olha para as ondas, primeira passada que você der, você vai se afundar. E quando tinha outras pessoas que diziam: vai Pedro, vai, eu não tenho coragem, mas vai. Sempre tem algum que faz isso. A gente precisa se colocar no lugar de Pedro, também precisa se colocar no lugar dos outros. Muitas vezes vinha alguém até nós, querendo de nós incentivo e coragem para realizar alguma coisa. E muitas vezes a gente ia no lugar de impulsionar aquela pessoa. Agora observamos bem, depende de onde aquela pessoa quer ir, onde aquela pessoa quer chegar. Pedro queria o encontro de Jesus. Então, a função nossa, e veio uma pessoa se direcionando a Jesus, é impulsionar, é motivar. E Pedro, eu não sei se foi assim que aconteceu, motivado ou não, ele foi. E eu imagino os discípulos vendo Pedro. Jesus não estava próximo no barco. E a Bíblia diz que Pedro chegou perto de Jesus. Então, Pedro caminhou certa distância. Eu imagino, inveja seja um nome muito pesado, talvez, para a situação. Mas eu imagino os discípulos olhando aquela cena e dizendo: ele conseguiu. Não é que Pedro está andando mesmo sobre as águas? Não é que Pedro está mesmo indo em direção a Jesus? E talvez alguns colocassem no seu coração: poxa, eu deveria ter ido. Poxa, porque muitas vezes a gente está diante de situações que alguém pergunta: quem sabe? Quem vai? E você sabe, você quer ir, mas o medo, a angústia lhe impede. E muitas vezes você vê outra pessoa indo e você diz: poderia ser eu. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa curta caminhada com Jesus, é que os propósitos deles não podem ser frustrados. Se Deus tem um plano para a sua obra, ela vai ser cumprida. Muitas vezes ele escolhe pessoas: eu quero esse, eu quero aquele. E ele vai fazer de tudo para que você siga em direção a ele. Mas se ainda assim você se recusa e você se mantém num barco junto com os discípulos, Jesus vai levantar outra pessoa. Houve uma cena aqui nessa igreja que marcou a minha vida mais do que marcou a vida da pessoa que estava envolvida. Como vocês sabem, eu dou aula no departamento infantil. E no ano passado apresentamos a cena do Natal. E já ensaiamos bastante. E já no dia de apresentar a cena, uma das personagens principais era uma menina. Ela é muito nervosa, chorou e disse assim: tia, eu não quero ir. Tia, eu estou com medo. Ela tinha ensaiado, ela sabia tudo. E a outra pessoa disse assim: então eu vou, tia. Eu vou trocar de lugar com ela e eu vou. Vejam só, Deus queria que aquele momento acontecesse.
a apresentação do Natal ia acontecer de toda forma, porque estava nos planos de Deus. Deus tinha escolhido esta primeira criança. Aí, o que eu achei tão lindo, é que eu comuniquei o responsável. E ela disse assim, antes da troca, você me dá só 1 minuto para eu conversar com ela? Aí eu disse, sim. Usada por Deus, a menina volta, com o mesmo rostinho aflito de medo, mas com todo o medo, ela foi. Ela disse, eu vou, tia, eu vou. Eu achei tão lindo aquilo, e aquilo eu vou levar para sempre na minha vida, como que tem experiências de honra e de glória que Deus tem guardado para cada um. Há uma experiência de honra e glória que Deus tem reservado para você. Mas se você não atender o chamado, Ele vai colocar outra pessoa no lugar. E imagina, você ver, poderia ser eu. Era o meu chamado. Era para eu estar ali. Você vai ver outra pessoa ocupando o lugar que, por honra, Deus tinha reservado para você. O medo cerca crianças e adultos. Não há solução para vencer o medo a não ser enfrentá-lo. Não tem remédio, não tem terapia, é você. É uma decisão, é uma ousadia, que ele não vai parar. Você precisa ir com medo mesmo. Vai com medo. Ele vai saindo num processo. Ele vai sendo vencido num processo. Quando terminou a apresentação, a criança me abraçou e disse, tia, foi bom? Aí eu disse, foi lindo, você está de parabéns. Ela disse, eu gostei. E me deu um abraço com os olhos tão felizes, tão feliz. E é isso que Jesus está dizendo, enfrenta o medo porque a experiência vale a pena. Eu tenho algo para você, que só é seu. Enfrenta esse medo, vai com medo. Que foi o que Pedro fez. Pedro foi com medo. Mas, às vezes, a situação é tão forte, é tão complicada. Ela nos afeta tanto que no decorrer do processo, mesmo com medo, mesmo arrumando forças, as situações vão nos convidar a parar. Elas nos convidam a olhar para ela e dizer, tu vai mesmo? Tu vai ter coragem de ir mesmo? Tem tanta coisa contra. Poderia ser outra pessoa. Tu vai mesmo? Tu vai enfrentar mesmo? Tu vai andar sobre essas águas mesmo? E você precisa olhar para frente. Porque se a gente olha para os nossos pés e vê que a gente está sozinho, a gente vacila, duvida e afunda, como aconteceu com Pedro. Se você olha para você e se vê sozinho, você não consegue chegar lá. Você precisa tirar todo o ruído do meio do caminho e focar na cruz e focar em Deus. O caminho até Deus não é reto, nem sempre vai ser tranquilo, nem sempre vai ser calmo. Mas Deus está dizendo, continua que vale a pena. Continua, anda, olha para mim e anda sobre as águas. Continua, filho. No versículo 30 a 31, ele diz assim, reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro ia tão bem, igual a nós. Muitas vezes caminhamos tão bem, estamos tão retos na oração, na nossa presença, nos cultos, com os amigos, com a comunhão, até que nós reparamos nas ondas, no vento. E o vento não é qualquer coisa. O vento ultimamente tem sido muito forte. Ele faz até um barulho. Arthur ontem disse, mãe, o que é isso? Com aquele vento no nosso quintal. Ele faz um som, um assovio forte.
Eu imagino aquela quantidade de vento no ouvido de Pedro. Eu imagino como Pedro ficou abalado, se amedrontou, duvidou e afundou. Precisamos silenciar o nosso ouvido do ruído do vento e deixar o vento cumprir o papel dele, que é só balançar e fazer barulho. É só barulho. Todas as situações externas são só barulhos, são só distrações para distorcer a voz do nosso amado. Ele quer só confundir na sua cabeça a voz a ser guiada. Precisamos tapar nossos ouvidos para todo ruído externo. E olhe que muitas vezes eles fazem barulho fortes. Seguir Jesus é uma decisão que precisa de coragem, ousadia e fé. Exige de nós risco, é ir com medo mesmo. Jesus, mesmo diante de nossas dúvidas, de nosso fracasso, ele ainda está disponível para quando a gente cai. Mesmo Pedro tendo afundado, na hora do sufoco, Pedro diz: salva-me, Senhor. E olhe, Deus não demorou. A Bíblia diz: prontamente, Jesus, estendendo a mão, segurou firme. Muitas vezes, Deus demora a segurar a nossa mão porque nós demoramos a correr para Ele. Muitas vezes, diante das ondas turbulentas, nós choramos, nos decepcionamos, nós brigamos, nos afastamos, muitas vezes da igreja, que é um lugar que pode ser de cura, nós nos isolamos, muitas vezes nós recorremos a pessoas humanas que na nossa mente podem nos ajudar. E Deus fica lá, com a mão estendida, esperando o nosso clamor. Precisamos de discernimento e sabedoria para, além de ouvir a voz de Deus, clamar pela mão de Deus. A mão de Jesus está perto, esperando você pedir: socorre-me, Senhor. Que tenhamos isso em mente quando estivermos passando por ondas, estivermos passando por ventos fortes. A entrada de Jesus naquele mar, daquela forma, não é uma entrada qualquer. Quando a Bíblia, é a segunda vez que a Bíblia chama a minha atenção quando ela fala sobre os pés de Jesus. A Bíblia diz que Jesus andou sobre o mar. Jesus poderia ter nadado, Jesus poderia ter entrado meio corpo. Jesus andou sobre o mar. Precisamos entender o que essa passagem fala ao nosso coração. Jesus está dizendo a mim e a você que não há tempestade, não há vento, não há onda que ele não controle. E diante de Jesus é tão pequena qualquer situação que ele simplesmente pisa nelas. Deus está dizendo a mim e a você: toda a situação está sob os meus pés. Eu estou vendo tudo. Eu sou capaz de andar em cima de tudo. Não é a primeira vez que essa questão de andar em cima chama a minha atenção. Quando eu imagino como a Bíblia descreve o céu, eu imaginaria o céu como uma linda paisagem natural. Porque não é a coisa mais linda do mundo que eu acho é você observar a natureza. Você vê uma cena de rio, de árvores, de pássaros. E eu imagino, poxa, eu queria que o céu fosse assim. O céu foi apresentado para mim como criança, que nós andaríamos em cima de leão, de onças, que o céu seria assim. Quando eu vejo a Bíblia, Deus diz que o céu será coberto de ouro. E eu achei tão sem graça. De ouro? O céu a gente vai andar em cima de ouro? Eu pensei que seria uma natureza tão linda. Mas mais uma vez Jesus grita para mim e para você: eu estou querendo dizer que o que você dá tanto valor na terra, as pessoas brigam por riquezas, as pessoas brigam por ouro. Aqui no céu, você pisará em cima. Aqui no céu, isso não terá valor. Aqui no céu, o ouro será pisado, porque haverá coisas mais valiosas para você admirar. Então, o que não tem valor é pisado. E Deus está dizendo isso a mim e a você,
Eu piso em cima de tudo que te aflige. Tudo que vocês brigam e dão valor está sobre os meus pés, está sobre o meu controle. Eu estou vendo tudo. Clama por mim. Pede a minha mão. Olha para frente. Eu estou na frente. E para concluir, Deus diz assim: desce do barco. Eu preciso que você desça do barco. Eu não posso te ajudar se você se recusa a sair de toda essa situação que te aflige. Há uma vida, há uma esperança. Desce do barco para que eu possa entrar nele. Porque, terminando a história, Deus diz assim: subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Deus não quer que você abandone tudo. Deus quer que você saia do barco, pegue na mão dele e volte com ele para resolver toda a situação que está te afligindo. Deus está dizendo: pega na minha mão, que eu vou entrar com você nesse barco. E quando eu entrar, não é você só. Sozinho você afunda. A gente vê isso junto. Toda onda, todo vento, eu domino. Quando somente você tiver fé, ousadia e coragem para me seguir. Jesus convida a mim e a você a descer do barco, a andar sobre as águas. Eu não sei se a coragem, a ousadia são dons de Deus, mas eu sei que com certeza uns nascem com e outros não. Desde pequeno, o meu filho Arthur, para não dizer a palavra medroso, ele sempre foi muito cauteloso. Ele demorou a andar, as crianças subiam e desciam escada, ele subia com muita cautela, com muito medo. Enquanto outras crianças menores subiam e desciam, pulavam, ele sempre para pular de uma escada pedia a mão. Eu não sei se a coragem, se a ousadia, ela nasce com o ser humano. Eu acredito que uns nascem com esse dom. Mas mesmo que não nasça, eu acredito, eu tenho certeza que é um dom que pode ser adquirido. A coragem, a ousadia podem ser adquiridas por qualquer um, se assim ele se determina. Pedro nos ensina que a coragem, a ousadia é para aqueles que enfrentam o medo, é para aqueles que enfrentam as tempestades e as ondas turbulentas. Então, se ela é adquirida, a gente precisa pedir ao Senhor discernimento, sabedoria e poder para ter coragem. Peçamos ao Senhor esse dom, que só será alcançado quando a gente descer do barco. E descer do barco significa aquietar a pressa, o pensamento acelerado, a inquietude, a dúvida, e olhar para frente, e olhar para Jesus. Jesus nos convida a descer do barco, a andar sobre as águas. Vamos orar, meus irmãos. Ó, Deus querido e amado, não olha para nossas fraquezas, Senhor. Olha, Senhor, olha para nós, Senhor, com a misericórdia que Tu olhasses para Pedro, Senhor, quando esse estava afundando. Senhor, tira, Senhor, da nossa vida todo o ruído, Senhor. Todo, Senhor, balanço, Senhor, que nos convida a duvidar da Tua presença, Deus. Senhor, abre nossos olhos, nosso coração, os nossos ouvidos, para que a gente perceba, meu querido, a Tua voz. Senhor, que a gente seja capaz de reconhecer a Tua voz, nos chamando, Senhor, dizendo: vem, filho, vem, filha, eu te seguro, desce do barco, anda sobre as águas, eu estou no controle de tudo. Coloca, Senhor, essa verdade no nosso coração, na nossa alma, Senhor. E que nenhuma dúvida, Senhor, seja mais forte, Senhor, do que a Tua palavra, do que a Tua voz, Senhor, do que a Tua mão estendida para nós. Coloca no nosso coração, Jesus, a certeza, Senhor, de que não estamos sós, Jesus.
que Tu estás conosco, Senhor. Tu queres entrar no nosso barco, Senhor. Dai-nos o espírito de ousadia, de coragem, de fé, Senhor. Queremos, Senhor, andar sobre as águas. Queremos acreditar no impossível, Deus. Vem, Deus, pega na nossa mão, porque sozinhos somos incapazes, Deus. Vem, Deus, olha para a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada membro, abençoa cada desejo, Senhor. Cada um traz no seu coração um desejo secreto que só Tu conheces, Senhor. Tira, Senhor, do meio desse desejo todo ruído, Senhor. Toda pressa, toda inquietude, toda dúvida. Vem, Senhor, pega na nossa mão, Senhor, e faz, Deus, nos andar sobre as águas, Deus.